Muito obrigado pelas palavras, senhora Harumi Goya. Na sequência, a presidente da rede Blue Tree, fundada no ano de 1997, e hoje conta com 24 hotéis no Brasil. Ela é reconhecida pela revista Forbes como uma das mulheres de negócios mais poderosas do Brasil. Convidamos para vir ao palco a senhora Chieko Aoki. Boa tarde. Primeiro, os agradecimentos. Queria agradecer ao cônsul-geral, Noguchi, por ter vindo de São Paulo, saiu cedo para chegar aqui, né? Muito obrigada, vai ficar essa noite conosco. A Harumi, o seu marido, obrigada também por ter vindo de São Paulo. Sei que não é fácil. Ao Olavo Mitsu também, que veio de São Paulo. E agradecer a todos também que vieram de São Paulo para estar aqui hoje com a gente. E agradecer a todos também daqui, e da cidade, da região perto, quem veio de Londrina também, muito obrigado, sei que não é fácil, obrigado pelo tempo de vocês, de cada um de vocês. E eu gostaria de agradecer em especial a JCI por realizar, né, o evento aqui, o fórum, Patrícia Murakami, a sua equipe, a todos da JCI, e eu queria, de uma forma muito especial, agradecer a todas as mulheres, né? Porque eu sou pelas mulheres, eu luto pelas mulheres. E agradeço também a nossa equipe, na pessoa da Alessandra. Cadê a Alessandra? Está lá no fundo. A Alessandra, a Sumiko, a Kemi, Vanessa, a Glória, a Cidinha, e tudo da equipe da Blue Tree. Bom, olha, nós estamos falando aqui, geralmente fala assim, quem ri por último ri melhor, né? Em japonês fala que quem come por último, né, pega o último é melhor. Mas, olha, quem falar por último já cansa, né? Porque tu já ouviu muito, está com fome e está com sede, quer ir no banheiro, mas aguenta mais um pouquinho, por favor. Sou por último. Bom, eu vou falar primeiro sobre o Brasil, que todo mundo sabe, mas eu acho que eu vou fazer um resumozinho. Olha, nós temos hoje, né, vocês sabem, não é nenhuma novidade, 13,2 milhões de desempregados, sendo desses 28% são jovens, que é uma coisa muito grave, né? Temos, por equívocos das decisões, né, da política econômica, que, assim, sem precedentes, a gente está numa crise que, né, está demorando para a gente sair. Existe um crescimento, sentimento assim, de que a gente não tem perspectiva. A gente vê muitas empresas estrangeiras indo embora. Aliás, um amigo meu, eu estava almoçando com ele na sexta-feira, antes de vir para cá, ele disse assim, que alguém da empresa estava indo embora para os Estados Unidos para fazer mudança. Eles pediram 8 meses, porque estava tudo cheio. Né? Tanta gente estava indo embora. Bom, congressos e grupos organizados, né, que bloqueiam reformas estruturantes que a gente sabe que nós precisamos. Né? Eu sou membro do conselho do conselhão do governo e a gente conseguiu passar a reforma trabalhista, mas da Previdência, que estava quase para sair por causa do negócio da JBS, não saiu. Foi uma pena, porque estava quase para sair. Né? Falta de recursos para políticas públicas, né, essenciais como saúde, educação, serviços públicos de qualidade. E, por último, na semana passada, houve, né, reajuste salarial de 16,3% para ministro do STF, num país que não tem dinheiro. E tem uma coisa muito grave, que eu estava aqui, mas eu tirei, e que o cônsul-geral falou, a gente está com um déficit bônus demográfico. No Brasil, cada vez mais, o piano está ficando pesado e pouca gente para carregar o piano. Isso é uma coisa muito séria. Porque antes a gente não tinha. A gente falava, não, a gente sempre, quando falava do Brasil, eu falei, não, tem uma população enorme e tem bastante gente para carregar o piano, não sei o quê. Mas o piano está ficando cada vez mais pesado. E eu faço parte do piano de Caldas. Infelizmente, eu já estou nessa. Ixi. Cadê? Tá, bom. Então, o que acontece com essa crise, com essa situação que a gente tem vivido há mais de 3 anos? Acontece que o espírito coletivo,
que tinha muito no Brasil, né? Meu marido veio aqui para o Brasil porque ele adorava esse espírito coletivo dos brasileiros, dando lugar aos interesses individuais. Esse é um fato, é ou não é? Infelizmente, todas essas decisões de não fazer reforma, de interesse, tomar decisões por interesse de grupo, se deve a espírito coletivo dar lugar aos interesses particulares. Vira para mim. E qual a diferença isso? Os países ricos, como o Japão, Noruega, Suécia, etc., os países ricos são democráticos, né? Justos e unidos pelo espírito de cidadania. Eu acho que cada vez mais a crise faz com que a gente, apesar do Brasil ser um país federativo, a gente lembra que é um país junto somente na Copa do Mundo e no Carnaval. Todos nós começamos a pensar individualmente, né? A gente vai estar perdendo o espírito de cidadania. E nos países ricos há sempre um aumento de renda per capita e redução da turbulência social. Então, nos países ricos fica cada vez melhor, e nos países, né, que tem as crises, as turbulências, quando não são tomadas decisões fundamentais, vão acontecendo as turbulências sociais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente sentar e chorar? É uma opção. Ir embora do país? É uma opção. Mas aí vai precisar de meses e anos para poder sair daqui, né? A mudança vai ser difícil. Então, nós precisamos reaprender a conviver, né? Conviver. O que a gente precisa fazer? Precisamos cultivar o espírito coletivo de cuidarmos uns dos outros. O que está faltando nesse momento, toda crise geralmente faz com que a gente comece a ficar egoísta. Precisamos pensar no coletivo e não ser egoísta. Mas tem país que não faz isso, né? Tem país que é totalmente contrário. Na crise fica melhor. Talvez o Brasil também precise de uma crise, realmente uma crise verdadeira, como passa o Japão, como passa em alguns países, ou na Europa e na guerra. Então, o que a gente precisa? Para aprender a conviver, a gente precisa criar laços, fortalecer os laços, que no Japão chama-se Kizuna, né? O ano, acho que depois de 2011, quando teve lá o terremoto, lembra que no ano seguinte, o Japão criou a palavra do ano, que todo ano eles escolhem uma palavra, e eles escolheram a palavra Kizuna, criar laços. Então, eu adoro a palavra laços, porque eu acho que é muito importante, porque criar laços é como se aqui a gente nos desse a mão com os nossos problemas, e com certeza os nossos problemas podemos dividir melhor nas soluções também. Uma relação, por quê? Porque isso não é uma relação que conecta, que potencializa, que compartilha. E o fortalecimento dos laços é o que aconteceu na guerra, em todas as dificuldades, aconteceu muito lá, na ocasião do tsunami no Japão. Ajuda, somente com a união que a gente consegue reerguer, reconstruir e reinventar. Porque senão, quando a coisa é mais ou menos, a gente fica fazendo as coisas mais ou menos também. Né? E quando eu lembro de Kizuna, de criar laço, me lembra muito esse empreendimento. Eu cheguei aqui, né, há 11 anos atrás, e foi na época da centenário da imigração japonesa, fiz parte dos eventos do centenário, e esse hotel, quando eu peguei, estava com uma ocupação baixa, e eu fui louca de falar para a Sumiko, falei, Sumiko, vamos fazer alguma coisa? E ela também, outra louca, igual, aprendeu comigo. Ela falou, vamos fazer a Semana da Cultura Japonesa? Eu falei, não. Que? Semana da Cultura Japonesa. E a gente fez a primeira Semana da Cultura Japonesa, eu vim fazer a palestra, a Ângela Hirata veio, e o Eduardo Sakamoto, e o Jorge Nishimura, da Jacto. Então, nós fizemos esse encontro aqui, graças a Deus, nesse dia. A gente colocou funcionários, porque não tinha ninguém nem para assistir. Tira o uniforme e senta. Foi assim que a gente fez, não foi, Cidinha? Né, Glória? Então, foi assim que a gente fez. Então, volta. Então, criamos a Semana da Cultura Japonesa. E aí, foi aí que, já que a gente é louco, vamos fazer uma loucura total, né? A Sumiko trouxe Idima-san, que era do grupo de zeladoria do planeta,
E o fórum, como esse fórum a gente fez. Então, eu lembro que eu peguei um saco de lixo, peguei a vassoura, e onde que a gente vai varrer? Vamos varrer na frente da prefeitura. Eu fui varrer lá na frente, a gente pegou um saco de toco de cigarro, de não sei o quê, ficamos uma manhã inteira, né, seu Mico? Fizemos a zeladoria do planeta ali, e foi super bacana. E eu disse, a partir do ano que vem, por favor, chama os estudantes, crianças, para fazerem a zeladoria, porque isso é uma coisa super importante, para a cidadania da cidade, né? E aí, o que eu quero dizer com laços aí? Foi assim que eu falei, já que a gente vai fazer, vamos criar laços com a cidade. E a cidade foi super receptiva, né? Então, assinaram todo mundo me deu apoio, a cidade. A prefeitura, depois, no ano seguinte, adotou como calendário da cidade também, a Semana da Cultura Japonesa. Então, criou-se laços, né? Foi assim, criando esse primeiro laço na cidade, numa cidade que eu não tinha ouvido falar. Era o meu amigo que morava aqui. Que a gente começou a criar um polo de desenvolvimento na cidade. Fizeram museu, fizeram mais hotéis, fizeram restaurantes, não é na cidade. A cidade gerou mais emprego, né? Então, veja como é importante a gente criar laços de verdade. Um pensar no outro, um ajudar o outro. Foi assim que nasceu, né? O desenvolvimento do estilo Lins, muita gente conhece. Uma vez eu estava no Fleury fazendo o exame. Como é que chama aqueles exames que a gente faz exame aqui dentro? Sei lá, uns exames lá, e o médico fazendo isso, falou, o que você faz? Ah, não viu o meu nome? Eu falei, você é a tia. Eu falei, sim, eu ouvi dizer que você tem hotel lá em Lins, né? Eu falei, a gente administra um hotel. Ele falou, então vocês dão desconto, para vocês verem. Lá no Fleury, um médico que eu nunca vi na vida, ele falou que ele queria ir com a família. Você vê, a gente colocou a cidade de Lins no destino, muita gente conhece a cidade de Lins hoje. Então, a gente criou laços com a cidade. E esse laço nosso criou laços também com empresas. Por exemplo, o Bradesco, que foi o primeiro que levantou a mão. E desde então, né, Olavo, vocês têm apoiado, né, assim, seguidamente, todos os anos, a realização da Semana da Cultura Japonesa. Então, as coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem porque a gente quer que aconteça. As coisas acontecem quando a gente se dá as mãos. Em benefício próprio. Eu me beneficiei, a cidade se beneficiou, o Bradesco, não sei, espero que sim. Não sei, né? Nunca perguntei, mas espero que sim. Mas se faz todo ano, né? Deve ser. Bom, então, e dessa situação toda do Brasil e de que a gente está vendo, acho que é importante a gente falar da comunidade Nikkei. Eu adoro a comunidade Nikkei. Eu vou explicar por quê. Porque tem qualidades fantásticas. Então, a comunidade Nikkei tem muito a contribuir como protagonista da transformação do Brasil que a gente está vendo hoje. E eu vou explicar agora. Bom, por quê? Porque a comunidade Nikkei em primeiro lugar, herdeiro de valiosos princípios japoneses. A gente não pode perder. A gente pode não ter mais a cara, pode até não falar todos os japoneses, mas a gente nunca pode perder as raízes e os princípios. O que faz uma pessoa de valor são seus princípios, seus valores. E eu tenho a certeza, eu nasci no Japão, né, eu conheço, não muito, porque meus pais sempre me jogaram para a sociedade brasileira, eu tinha poucos amigos japoneses, ainda tenho poucos amigos japoneses, né, mas eles sempre me ensinaram os valores e os princípios da cultura japonesa. E nós somos também herdeiros de inestimáveis qualidades humanas. As pessoas, os estrangeiros que vêm para cá, valorizam sobremaneira os valores humanos que a gente tem. Apesar da gente ser um pouco egoísta de vez em quando, pensando só no seu umbigo, mas a gente tem o calor humano, né? Muito calor humano. A gente tem eu tenho uma amiga que ela montou uma entidade beneficente, chama-se Amigos do Bem. Ela chama-se Alcione de Albanese. Ela começou uma empresa pequenininha, lá na Santa Efigênia, criando 4 filhos. E aí ela foi crescendo, foi fazendo negócios com a China, tal, com questão com negócio de LED. Se tornou a 2ª maior empresa de eletricidade do Brasil, de LED.
E ela, quando ela estava com essa empresa, ela foi para o sertão e falou, nossa, mas é muita pobreza, muita gente pobre, eu não posso, o Brasil, eu preciso ajudar. E ela começou a ir uma semana, depois, alguns anos depois, 10 dias. E aí, quando ela chegou, falou, nossa, eu preciso conviver mais no sertão, né? Ela ajuda 65 mil famílias, quase uma cidade de Lins. 65 mil famílias. Ela falou, eu preciso vender minha empresa. Ela teve a coragem de vender a empresa, só ficar com 20%, para poder ficar no sertão. Eu estive semana passada no sertão, conhecendo esse grupo, né, essas famílias que não têm banheiro, eles tomam banho de balde de água suja, não tem água. Eles juntam orvalho para beber água. Teve jovens que me contaram que eles tinham tanta sede que tomaram xixi deles. Esse é o Brasil que a gente, infelizmente, tem. Mas que a gente tem que ajudar, a gente não pode ignorar. A Sumiko também esteve lá, né, Sumiko? Estou exagerando? É um negócio muito triste. Mas você vê que tem gente que tem realmente solidária, ela está fazendo, ela manda todo mês comida. Todo mês, com voluntários, ela tem 10 mil voluntários, que arrecada comida gratuitamente, do Pão de Açúcar, né? Comidas que estão quase para vencer, e ela manda para lá. A Gol e a Latam dão 400 passagens todos os anos. Então, no Brasil tem muita gente boa, né? Que silenciosamente está ajudando o país. E aí, o que são as qualidades, né, do brasileiro? Que não é uma coisa que a gente não pode achar que isso é pouco, isso é muito. A gente poder ser alegre, a gente tem capacidade de conectar. A mulher brasileira fala até com parede, não fala? Eu falo. Tem gente na fila, eu já vou conversando. Né? A gente é alegre, a gente se conecta, nós somos acolhedores, aquele abraço, gente. Tem um amigo meu que chama Daisuke Onuki, que está lá dando aula, morou 20 anos aqui na favela no Brasil, para ajudar os favelados. Voltou, está dando aula na universidade no Japão, e a primeira aula dele é super famosa, as primeiras aulas, o primeiro mês de aula dele é super famosa na universidade, porque ele está ensinando a abraçar. Ele chama aula do abraço, porque o japonês tinha dificuldade de abraçar. Verdade. Então, a gente acolhe, a gente tem empatia, a gente inclui as pessoas. Você já viu quando alguém brasileiro vai para o Japão, no elevador, uma vez me pegaram, e eu falo, não fala comigo em português, porque eles falam, você é brasileiro? Escuta, onde eu compro isso, onde eu compro aquilo? Vamos jantar junto? Então, né, a gente se abraça, criamos afinidade e empatia com muita facilidade, e a gente tem flexibilidade. Muita fala, mas o brasileiro é flexível demais. Tem coisa flexível que é ruim, mas tem coisa que é muito boa. Você vai visitar alguém? Não, está contada a comida para 3 pessoas. Poxa, mas você está... Puxa, viu alguém do estrangeiro, sabe que pode ir a brasileiro? Fala assim, leva a família toda. É ou não é? Então, essa coisa boa do brasileiro, esse carinho, esse calor humano do brasileiro, eu acho extraordinário. E a gente tem que estar cada vez reforçando e valorizando isso. E o que a gente tem do japonês que a gente aprende, os princípios que a gente aprende desde pequenininho? Quem já não ouviu falar de motainai? Quem que não sabe o que é motainai? Todo mundo sabe, não sabe? Quem não sabe o que é gambate? Os pais sempre falam, gambari nasai, gambate, gambate, né? Gaman shinasai. Eu quero, não, gaman shinasai. Majime, seja sério, né? Hazukashi. Não faz isso que hazukashi. Omotenashi menos, talvez, né? Mas o japonês, todo mundo faz omotenashi. Qual a família japonesa que quando você vai comer na casa de alguém, parece uma festa? Tantos pratos que fizeram. Eu fico com pena, porque eles fazem uma banquete, né? Toda a família japonesa, quando recebe alguém, faz um omotenashi. Omoyari. Todo japonês tem compaixão. Né? Sempre está pensando no outro. Eu acho que uma das razões do Kizuna japonês é o moyari, pensa no outro. E, né, Ishiryoku, força de força. Você vai vencer, você tem que superar, supera desafio. Quem não conhece essas palavras? A gente cresceu ouvindo isso, é ou não é?
E são valores, eu acho, tão importantes, que ajudam a gente ao longo da vida. Essas palavras me ajudaram muito. Gamachinasa, por tanta gente, tanta coisa que eu quero na vida, Gamachinasa, a gente tem que esperar o tempo certo, o momento certo de fazer as coisas. Gambate, né? Omoyari, pensa no próximo, não pega aquela coisa que ficou tão bacana, da limpeza, né, dos estádios. Parece uma coisa natural para o japonês, para a gente, o mundo inteiro ficou abismado. Eu estava no Japão quando teve o terremoto, 2011. E eu fiquei impressionada como as pessoas, naquela situação, ajudavam o outro. Eu vi um médico que não encontrava a família toda. Pediu para os outros ir procurar a família, mas ele cuidava dos doentes. É o espírito de responsabilidade, né, e de pensar no próximo. Seriedade, madime. E das pessoas que pegam somente uma garrafa de água, em vez de quando quer pegar 10, o brasileiro pega uma caixa inteira. É, não é? Não, mas são coisas que é realidade, gente. A gente pode esconder. Mas a gente, quando vê isso, tem que falar, olha, pega um só para o próximo poder pegar. Né? Então, com tudo isso, eu quis dizer, os Nikkeis, tenho certeza, tem isso na alma. Tem isso na alma. Passem para gerações futuras. Porque isso não é porque japonês é brasileiro. Em qualquer nacionalidade, isso faz sentido. Isso é importante para o ser humano. Tanto as qualidades brasileiras como as qualidades do japonês. São valores que ajudam, que fortalecem e ajudam o mundo e ajudam o país. Então, eu acho que o Nikkei poderia carregar isso, serem líderes transformadores. Assim como foi dito pela Harumi, a gente precisa de líderes, é ou não é, Harumi? Você citou isso. A gente precisa de mais líderes, mas que sejam líderes transformadores, líderes que sejam exemplo, não apenas ser exemplo, líder que possa transformar o país, líder que agregue valor, que resolva tanta coisa que a gente está precisando, é ou não é, Harumi? Então, uma coisa que é importante, quando eu falo, mas não tem líder, eu não acho que as pessoas nascem líder, ninguém nasce líder. E ninguém faz as pessoas serem líderes. O que a gente pode fazer é criar condições para as pessoas crescerem, desenvolverem, aprenderem, ser alguma coisa. É o que os pais fazem. O pai não entra na cabeça do filho, você vai ser primeiro lugar. Como todo japonês gosta. Você vai ser primeiro lugar da escola. Não é possível. Agora, você tem que criar ambiente para que a criança consiga ser o primeiro, né? Eu lembro que meus pais, a única coisa que eles falavam, a sua obrigação é estudar. Se não estudasse, apanhava. Tinha que estudar. Eu tinha 2 irmãos. Eles falavam assim, você tem que ser primeiro na escola. Eu era a filha mais velha, eu sou a filha mais velha. Falei, esquece. Não vou ser a primeira. Meus pais desistiram. Acho que é porque era mulher, também não fizeram tanta questão. O meu irmão, logo em seguida, coitado, tinha que estudar muito, porque esse não tinha escapatória. Né? Ele foi muito bem. E o meu irmão, o terceiro, foi melhor ainda, porque ele era mais exigido, né? Então, eu não passei por isso, porque eu sou mulher, viu? Então, mas eu acho que a gente cria ambiente, né? A gente tem que criar ambiente que estimule as pessoas a crescerem. Isso é obrigação de cada um de nós. A palestra da Harumi, contando aquelas coisas do cônsul geral, alertando, né, quais as coisas que o Brasil pode fazer, tem que fazer, como é que o mundo está andando. Então, isso tudo são informações que eu acho muito importante. Eu anotei um monte de informação que são importantes, que eu vou passar para a minha equipe. A gente tem que ir passando o que aprende para as outras pessoas. Eu detesto fazer palestra, a Sumiko sabe. Cada vez que alguém me pede palestra, eu falo, fala que eu viajei. Eu não gosto. Mas eu acho que tem informações que eu acho que, sabe, eu acho que ajuda. Então, o líder é aquele que faz com que as pessoas consigam chegar a ser aquilo que as pessoas nem esperavam ser. Isso eu acho bacana. Né? A Harumi contando a história dela, estava ouvindo, eu falei, que bacana. Né? Primeira mulher a ser presidente do Bunkyo. É muito legal. É muito bacana. E eu vejo lá na JCI tantas mulheres sendo
você, né? Como é que chama a outra? A Márcia. Nossa, eu falei, Márcia, eu ajudo você, porque eu quero que as mulheres vençam. Quero mais mulheres na sociedade. Mas por que eu gosto mais de mulheres na sociedade? Porque a World Economic Forum, nos estudos junto com a McKinsey, comprovou que quanto mais mulheres a gente tiver trabalhando, inserida na economia, o mundo vai crescer. O Japão também está fazendo um programa de mais mulheres no mercado de trabalho, porque até 2030, o primeiro-ministro Abe quer ter mais mulheres e o crescimento do PIB japonês através das mulheres, né? E eu tenho certeza que com um mundo um pouco mais, com mais mulheres, não só a economia, mas eu acho que os homens também vão aprender a ficarem independentes no lar. E assim, acho que todo líder, né, eu acho que um papel importante do líder é inspirar, né? Então, tem assim, um sutil papel da liderança que você não coloca na pessoa, mas que você pode inspirar as pessoas, é o Ikigai. Essa é uma palavra que eu gosto muito, Ikigai. O que é Ikigai? Né? Ikigai é razão de ser, razão de estar, razão de fazer. É tão triste você não acordar de manhã, né? Que você não ter Ikigai, você te dá sentido à sua vida, você levanta todo dia e fala assim, o que eu vou fazer com esse tema, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu sou muito inspirada por um líder japonês, chama Sakamoto Ryoma, e muitos outros. Sakamoto Ryoma porque eu acho que ele fez uma revolução, né? Foi ele e mais outros que fizeram a revolução da era Meiji, porque ele sentiu que o Japão precisava modernizar. E ele tinha razão. E ele rodou o Japão e fez a transformação. E não só ele, mas, olha, se você olha o mundo, as pessoas que tiveram algum significado, as pessoas que trouxeram alguma coisa para o mundo, eles tinham Ikigai, eles eram dedicados a fazer isso. Van Gogh. Então, falar que era meio louco. Mas ele deixou obras fantásticas, porque aquilo era Ikigai dele. Falavam que ele era louco, ele não se importava, mas ele fez as obras. Meu marido era apaixonado por Mozart. Todo mundo falava que ele era doidinho. Morreu pobre, como indigente. Mas deixou obras maravilhosas, o Mozart. Né? E vários outros, né? Não só artistas, cientistas. Então, pessoas que tiveram aquela tenacidade, aquela determinação, as pessoas que realmente, assim, acima de tudo, eu tenho que realizar aquilo, aquela determinação e que nasce de dentro, né? Que a razão deles serem, a razão deles viver, deixaram obras fantásticas. Tem outros também meio fantásticos, assim, meio que não são positivos, como o Hitler, né? Acho que o Ikigai dele era duvidosa. Então, o Ikigai, né, que é uma força de pertencer a uma comunidade que dá uma força maior. Sabe que na minha empresa, na Blue Tree, a gente usa algumas palavras em japonês, porque eu não consigo explicar em português tudo o que eu quero explicar. Né? E eu faço palestras no Brasil e falo em japonês. E eu explico, porque às vezes eu falo, olha, eu quero que vocês entendam, porque assim, eu não sei se vocês conseguem ter por inteiro, mas procurem entender que tem princípios que são tão importantes na vida da gente, né, que vão fazer bem para vocês. Não nessa semana, acho que o mês que vem, eu vou fazer uma palestra sobre Ikigai, que me pediram. Eu falei, mas vocês aprenderam sobre isso? E que escreveram um livro, os 2 espanhóis escreveram um livro, agora eles querem, todo mundo quer saber o que é Ikigai. Né? Então, vou fazer palestras sobre Ikigai. Tem outras que me pedem sobre laços, criar laços. Como eu uso palavras assim, né, Kizuna, criar laços, as pessoas, tem um grupo das mulheres do Brasil, que a gente tem um grupo que chama-se Kizuna, que chama-se Criar Laços. E o que a gente faz no Criar Laços? São um grupo de mulheres que fazem trabalhos sociais, porque, né, é trabalho solidário. Então, assim como Kizuna, assim como criar Ikigai, são palavras super profundas, né, que eu quero mesmo que os brasileiros, que não Nikkeis, entendam a profundidade dessas palavras. Então,
né, a gente que tem cara de, né, Nikkei, que eu realmente gostaria que pegasse essas palavras e vocês descobrissem como é bacana a gente, esses valores japoneses. Então, esse movimento... Volta. Então, o que eu tenho aqui na Blue Tree, acho que eu tirei o slide para ficar curto, na Blue Tree a gente tem o Ikigai da Blue Tree, a gente tem um movimento que chama o bem cuidar, né, Cidinha? A gente tem que cuidar bem do outro, o bem cuidar. A gente tem que cuidar bem de nossos hóspedes. Claro que a gente tem milhões de problemas, mas eu não desisto que todos que passem pelos nossos hotéis saiam melhores do que quando entraram. Esse é o nosso objetivo e o nosso Ikigai. Pode ser, a gente não consegue na primeira, nem na segunda, com a estada da Princesa Mako, a gente cresceu muito, né? Cadê a Alessandra? A Alessandra aprendeu muito, nós aprendemos muito. Então, a gente errando e aprendendo, a gente vai, né, aprendendo a cuidar bem um do outro. E a pessoa acostuma. Eu tenho uma amiga que ela é professora da Dom Cabral, ela é conselheira de grandes corporações, né, como o Banco Itaú, como a Gol, etc. E ela é nossa hóspede, a Betânia Tanuri. E ela me ligou uma vez e falou, tia, que eu estou surpreendida. Falei, o que aconteceu? O que aconteceu? O que a gente errou? Né? Eu sempre, quando alguém me liga para reclamar de alguma coisa. Por que a gente fez? Aí ela falou, olha, eu estou surpresa porque eu estou aqui fazendo o check-out. E perguntei, porque ele é tão gentil, o Antônio, da recepção de São Paulo, falou, ele é tão gentil, eu perguntei se ele era assim mesmo, assim, a empresa ensina, ele falou, olha, a empresa orienta, e eu aprendo, e eu passo isso para minha família e meus amigos. E ela, a Betânia, me relatou, falou, olha que coisa bacana, o que você está ensinando na tua empresa, ele já está aplicando nos amigos dele, e também para a sua família. Então, isso nos motiva, né, Sumiko, a ser nosso Ikigai. Né, Akimi? É o nosso Ikigai da gente poder, falando, puxa, a gente está influenciando positivamente o mercado. Então, esse movimento pelo bem cuidar dos Nikkeis, que os Nikkeis têm, porque tem os valores japoneses, os valores brasileiros, vão fazer melhor do que o japonês, porque sabe acolher melhor. Esse bem cuidar dos Nikkeis é estratégico para mudar o Brasil. É estratégico. Cuide melhor do seu vizinho. Né? Estamos aqui hoje, vai ter o jantar. Fale com o seu vizinho. Se deem as mãos. Se conheçam. É tão bom, uma oportunidade fantástica. Né? A gente cuidar. Aqui é cidade interior, vocês praticam muito mais. Né? Ninguém ignora um ao outro. Esse cuidar do vizinho, pensar no vizinho. O vizinho vai viajar, deixa que eu cuido do seu cachorro, dou água para ele, dou comidinha, dou ração. Eu fui viajar, o japonês sempre traz um presentinho. Não, tão bacana, é aquele lembrar, o cuidar. A gente faz o evento aqui, o Bradesco nos ajuda. E eu lembro do Bradesco sempre, porque ele nos ajuda muito. Não é pelo dinheiro, não, pela fidelidade, sabe? É tão bacana quando, não sei se é verdade, a Sumiko falar assim, termina o ano e falar assim, o Mitsu falou que o ano que vem a gente vai ter o patrocínio de novo. Não estou cobrando nada, não, é ela que falou. Ele falou, olha que legal. Ela que falou, olha que legal, o Mitsu falou que ano que vem o Bradesco vai deixar orçamento. Você falou isso para ela? Eu não sei, esse ano ela me contou isso. Então, eu acho que esse movimento, né, de um cuidar do outro, é um multiplicador, gente, extraordinário. Extraordinário. E é uma coisa importante. Só ama quem sabe amar. A gente tem que se amar. A gente tem que se gostar. A gente tem que ter orgulho. A gente tem que ter orgulho de saber cuidar dos outros. E quando a gente tem esse orgulho, a gente passa isso para frente com segurança, de uma forma correta. Eu tenho muito orgulho de carregar o piano. Se preciso, aqui, ó, você viu que eu fiquei bravo com o negócio da iluminação. Porque eu acho que é minha obrigação. Fui lá atrás, briguei com meio mundo, por causa da sua apresentação. Mas porque eu quero bem as pessoas, eu quero que vocês se sintam bem, é minha obrigação. Né? E eu tenho certeza que a Alessandra está super chateada. Mais do que eu.
Eu tenho certeza que a nossa equipe fica chateada, porque a gente já tem isso no coração, de querer fazer bem, de querer bem, que vocês estejam bem confortáveis. Então, acho que é importante, eu coloquei de uma forma muito fácil, como assim, o bem cuidar, essa preocupação de cuidar do outro, que é muito importante a gente colocar o bem cuidar na família, nos negócios e na política. Se os nossos governantes tivessem preocupação por cada um de nós cidadãos, se os hospitais tivessem preocupação real de seus pacientes, e não ficar explorando, se as entidades todas que a gente tem, fosse como a JCI, que forma líderes, que eu mais admiro na JCI, eu não sei o que vocês fazem, mas eu sei que vocês formam líderes conscientes. Eu acho bárbara aquela carta de vocês, eu até tirei foto uma vez, tenho lá guardado, porque os princípios da JCI são princípios de cidadania, de humanidade, e é isso que a gente está aqui. Porque a gente tem tempo de validade, ou não é? O meu tempo de validade já passou, mas tudo bem. Mas a gente tem tempo de validade, é verdade. E aí, eu acho que é muito importante a gente, né, ter o bem cuidar em tudo que a gente faz, né, de uma forma ampla, dos nossos políticos, etc. Então, quando eu fui me convidar para o conselho, eu tive uma consciência tão grande, eu lutei. E eu ajudei na reforma trabalhista, porque eu sofro com reforma trabalhista. Eu sei que as empresas sofrem com a reforma trabalhista. Então, a gente tinha um grupo, cada um podia escolher, né, quais são os temas que poderia estar ajudando, e eu entrei no da reforma trabalhista, porque isso eu acho uma coisa muito séria, que prejudica a produtividade e o crescimento do Brasil. Então, vamos, né? A gente tem que reinventar o Brasil, com esse bem cuidar, cuidando mais do outro, né? E inspirar o mundo. Tem muitos países que também só pensam no umbigo dele. Olha o Trump. Olha, e olha que ele está pensando no umbigo dele, e o país está crescendo, o país está com uma economia melhor do que antes. Daí tu vão falar assim, mas você vê como é que está? Muita gente já me falou isso. Falei, mas tá bom. A hora que os outros países começarem a ter problemas, quero ver como é que ele vai ficar também. Porque somos todos unificados, somos todos unidos. O Japão, como eu estava contando o cônsul-geral Noguchi, ele já está procurando outras alianças. Porque não está podendo contar com os Estados Unidos, a hora que os Estados Unidos acordar, o Japão vai estar consolidado com outros mercados. Ninguém sobrevive sozinho. Essa é uma realidade. Então, porque nós, os Nikkeis, que temos essa qualidade, né, como eu disse, valores tão bacanas, podemos reinventar o Brasil e inspirar o mundo também. O mundo também, como eu disse, está precisando se reinventar. Então, acabou. Então, foi uma alegria servi-los. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Chieko Aoki, pela sua apresentação. E para iniciarmos agora o painel, cujo tema é Kizuna, Juntos pela Sustentabilidade das Comunidades Nikkeis, convidamos para subir ao palco o cônsul-geral do Japão em São Paulo, senhor Yasushi Noguchi, a senhora Harumi Arashiro Goya, senhora Chieko Aoki e senhora Patrícia Murakami. Durante essas exposições, passamos por uma trajetória de várias informações que foram ensinadas para nós.
Passamos pelo panorama das relações internacionais do Brasil e do Japão, expondo as demandas da população. Passamos por dificuldades e superações, uma verdadeira história de uma líder, da senhora Haru Migoya. E também passamos por uma série de ensinamentos que foram dados pela senhora Chieko Aoki, mostrando toda a trajetória e também, ao mesmo tempo, ensinando os verdadeiros valores Nikkei, que muitas vezes encontramos soluções, focamos nas soluções e não nos problemas. Focamos em achar respostas, enquanto muitos acham desculpas. Então, passando por toda essa temática, por todo esse panorama, por todas essas explicações, agora vamos lançar algumas perguntas aos nossos painelistas para que eles possam responder e também expor os seus pontos de vista de acordo com as suas experiências. Considerando cada uma das áreas de atuação, negócios, senhora Chieko Aoki, associações, senhora Haru Migoya, senhora Patrícia Murakami, e relações internacionais, Brasil-Japão, senhor cônsul Yasushi Noguchi, como enxergam as entidades Nikkei, as lideranças Nikkeis, o papel da comunidade Nikkei daqui a 10 anos? A pergunta será direcionada para todos. Essa é uma pergunta realmente difícil de fazer essa previsão. Eu também tenho muita preocupação com a comunidade Nikkei daqui a 10 anos. Os nossos ancestrais construíram os kaikans, o prédio onde o Bunkyo fica é enorme. E é de admirar o que eles construíram. E costumo falar que se a gente não mantiver aquele prédio em dia, a gente é grande devedor, Batigatarut, eu costumo falar. Mas não é fácil a manutenção dos prédios e a manutenção da cultura japonesa. A cultura em si sai caro. Nós temos o Museu Histórico da Imigração Japonesa naquele prédio, 7º, 8º e 9º. É um museu muito bem instalado e todos os estrangeiros visitam aquele museu, mas precisamos de um movimento maior no museu. É um museu deficitário. Nós temos pavilhão japonês no Ibiraparque Ibirapuera. Agora estamos conseguindo equilibrar a conta com a visitação do pavilhão japonês. Apesar de presente ser para a cidade de São Paulo, quem faz a manutenção e administração do pavilhão japonês é a comunidade Nikkei. E aquele espaço que eu estou falando, que nós queremos construir um legado de 110 anos, de Kokushikan de 24 alqueires, também é uma manutenção muito cara, e a gente só faz, por enquanto, um evento que é Sakura Matsuri, a maioria deve conhecer, principalmente o Olavo do Bradesco, que eles são apoiadores nossos, também é difícil manutenção. Então, nós precisamos pensar alguma outra forma de se autossustentar, ao invés de contar sempre só com os associados e com os patrocinadores, porque os patrocinadores também são sempre os mesmos. E aquela época de Kifu, por Kifu já acabou. Então, nós tínhamos Banco América do Sul, Cooperativa Cotia, Cooperativa Sul Brasil e várias associações em que diretoria incentivava os funcionários a serem sócios e trabalhar para a comunidade. Isso também acabou. Então, precisamos realmente repensar uma nova forma de autossustentabilidade. Eu sinto isso. Muito obrigado pela pergunta. Acho que o mais importante é como preservar ou como heredar a língua japonesa. E já visitei muitas cidades interior de São Paulo, muitos Nihonjinkai de interior de São Paulo, e algumas Nihonjinkai e comunidade Nikkei está fazendo muitos esforços para
a conservar a língua japonesa, aulas de língua japonesa. E para isso o governo japonês continua enviando voluntários de JICA, ou também estamos fazendo algumas atividades para ensinar a professores de japoneses nas comunidades Nikkeis no estado, no interior de São Paulo. Então, aprender língua japonesa é, ao mesmo tempo, conhecer pensamento japonês, cultura japonesa, espírito japonês. Então, espero que a comunidade Nikkei no interior de São Paulo continue fazendo esses esforços para preservar a língua japonesa. É tudo. Eu acho que existem várias formas, né, da gente preservar. Eu vejo daqui 10 anos como é que poderia ser. Uma coisa que acho importante, né, claro, falar a língua japonesa ajuda muito, mas nem eu falo direito, né? Então, eu conheço muito pouco das comunidades japonesas, infelizmente, porque eu sempre vivi na comunidade não japonesa. E aí, eu trabalho, mas, por outro lado, eu trabalho muito com a parte da cultura e dos valores japoneses. Eu tenho muito orgulho. Eu acho que é muito importante, para a gente dar continuidade a alguma coisa, você ter orgulho daquilo. Aquilo que você tem apreço, que valoriza, que tem orgulho, você se identifica, automaticamente você vai divulgando. Então, se cada um de nós aqui presentes tem isso sobre a cultura japonesa, eu acho que é uma forma de você não perder isso. E, por outro lado, eu valorizo muito a Japan House. O investimento do governo japonês de ter colocado a Japan House, para mim, é uma das coisas mais importantes que aconteceram sobre a continuidade e a visão do Japão aqui no Brasil. Um Japão moderno, um Japão internacional, né? Um Japão que é importante cada um de nós absorvermos. Por isso, eu, desde o início, aproveitar aqui fazendo emawashi com o cônsul geral, apesar de ele não ter autoridade, né, não é ele que define, mas eu acho que é muito importante trazer para todas as comunidades, e seja em Amazonas, seja onde for, levar o que tem no Japan House, mesmo que seja em vídeo, alguma coisa, levar para todas as comunidades japonesas pelo Brasil, porque eu tenho certeza que vocês vão sentir orgulho, e os não Nikkeis, os não japoneses que assistirem isso, vão se sentir atraídos por esse Japão moderno, um Japão atualizado, um Japão cheio de TI, tecnologia, já que está num outro século. Então, vocês vão se sentir mais orgulhosos, os não Nikkeis vão se sentir interessados, e vocês sabem que semana passada, eu estive, antes de ontem, eu estive em Recife, fazendo uma palestra, e aí, eu falei mais um tema, porque eu estou batendo muito no bem cuidar, que a gente tem que cuidar um do outro. E aí, eu estava falando, no público, tinha até uma criança de 13 anos, eu fiquei muito feliz, que a mãe tinha levado para me ouvir, 13 anos. Sabe o que eu tive feedback? Fiquei tão feliz que o menino disse para a mãe, eu fiquei tão feliz, eu gostei tanto desse conceito, desses valores, mamãe, que eu quero ir para o Japão, eu quero conhecer o Japão. Menino de 13 anos. Né? Então, como eu disse, tem um grupo que quer ouvir de empresários, um grupo de empresários que estão se reunindo, né? Eles pagam para entrar na casa de um amigo, e ele arrecada esse dinheiro para obras sociais, que pediu para falar sobre Ikigai. Né? Então, essas pessoas é porque admiram muito o Brasil, o Japão. Eu tenho, aliás, e depois, dessa palestra de Recife, também recente, um rapaz veio falar comigo, ele e a mãe. Queria falar comigo sobre o quê? Falou, olha, ele fala japonês, ele queria falar em japonês comigo. Eu falei, onde você aprendeu japonês?
que era meio macarrônico, mas falava melhor do que muitos Nikkeis. Ele falou que ele aprendeu no Google. Aprendeu no Google porque ele gosta da cultura japonesa. Olha que coisa bacana. Então, tem muita gente, já conheci 3 pessoas que estudam japonês no Google. Outro dia fui fazer palestra em Porto Alegre. Um cara médico, uma família de médicos, um cara super bambambam na cidade, veio falar japonês comigo. Ele queria falar japonês, porque não tem com quem falar japonês. Aprendeu no Google. Então, quando a pessoa dá valor à cultura, quer aprender, o Google ensina japonês, macarrônico, mas ele aprende e quer falar com japonês. Então, tem muita gente, eu acho que o importante, a essência, são os valores japoneses, que eu prezo muito. E muita gente preza, porque somos todos seres humanos, todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. Então, vocês têm várias formas de difundir. Então, daqui 10 anos, espero que o governo japonês continue com o Japan House. E que vocês tenham acesso às coisas bacanas do Japan House e divulguem, e tenham orgulho. E quem tem orgulho, como eu disse, divulga. E eu acho que vai mostrar, assim, uma outra forma da cultura japonesa e os valores japoneses dos Nikkeis florescer. Eu não quero ser igual aos Estados Unidos, que lá acabou, né? Perfeito. Muitos bons comentários, né? E também, assim, agradeço a oportunidade, né, de colocar um pouco do ponto de vista, né, de nós, né, jovens. Vamos perguntar para todo mundo aqui também, ué? Com certeza. A gente fica muito feliz, né, nesse 4º fórum, a gente ter essa quantidade de jovens, né, líderes, influenciadores da nossa sociedade, sentados aqui para ouvir, para debater, para discutir, para conhecer, né, os nuances, né, das relações entre Brasil e Japão, entender e ouvir, né, de grandes líderes femininas aqui, né, a dona Harumi e também a senhora Oki, aqui, que estão sentadas do nosso lado. Eu tenho assim, olha, a presidente da JCI Londrina, que está sentada aqui, nós temos também o representante da Abjaica aqui, o Fábio, né? A gente poderia pegar e ouvir de vocês também, né, as impressões, o que a gente espera daqui aos 10 anos. Mas eu acredito, agora, do meu ponto de vista, que os trabalhos já começaram a ser feitos. Depois do que a gente pegou e ouviu da Harumi-san, que não, nós tivemos o Tério tem 40 e poucos anos, o Marcelo Hideshima, já empoderados, deram confiança, deram espaço para que eles pudessem pegar e realizar aquela atividade e se sentirem parte também da celebração dos 110 anos. Né? Então, assim, o trabalho já começou a ser feito. Então, isso daí já é um ponto extremamente positivo e eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai, nós jovens, que estamos todos sentados aqui também, que a gente vai ter um outro papel preponderante também na preservação da cultura, enfim, na celebração dos 120 anos. Né? O Fábio, que também está aqui, já assumiu, né, os 110 anos aqui de promissão também, né? Pode pegar e continuar ensinando e inspirando os demais jovens que estão aqui conosco. Outro ponto também que eu acho que não é à toa e não é aleatório, o cônsul está sentado aqui conosco, compartilhou diversas informações com a gente, e nós temos sentido muito o apoio e também a participação do corpo consular daqui do estado de São Paulo, né, para as atividades da comunidade Nikkei. E isso daí fortalece, dá apoio, né, e encoraja. Uma coisa que a Harumi-san comentou também foi que está havendo muitas trocas, né? Então, programas de intercâmbio, jovens indo ao Japão, voltando com outro espírito renovado, com mais vontade de pegar e continuar trabalhando, né? Implementando, né? E trabalhando, né? Os valores que nós acreditamos serem importantes e que realmente podem transformar a sociedade que a gente vive. Então, eu acho que a minha percepção hoje, né, é que as portas existem, eu acho que a gente tem que se unir, os mais experientes, os mais jovens, para que a gente pegue e transponha esses próximos 10 anos da maneira a mais unida possível. Por conta disso, a gente escolheu, né, o Kizuna para o nosso tema, né, para que a gente sente, para que a gente comece a conversar e dê as mãos. Porque eu acho que o jovem não sabe pouco, não sabe tudo, mas a gente também precisa contar com as pessoas mais experientes para que essa caminhada seja a mais tranquila possível. Hoje, dentro da JCI Brasil-Japão,
o nosso corpo de seniores, a gente tem mais quantidade de seniores do que juniores hoje, né? Nós somos de 18 a 40 anos, então os que excedem a idade de 40 anos viram seniors. Só que eles viram nossos amigos, nossos consultores nessa jornada. Então, se a gente faz o que a gente faz, se os projetos são um sucesso, se nós temos a confiança e a oportunidade de sermos treinados como líderes, é porque nós também temos o suporte, o apoio, né, dos nossos consultores e amigos seniores. Então, eu acho que a gente, em resumo, a gente está no caminho bastante certo. E aqui hoje, né, com todos esses jovens, a gente está reforçando essa ideia. Agradecemos as palavras e também a toda a preocupação com a comunidade Nikkei, mesmo se dedicando em seus assuntos profissionais, pessoais. Temos aqui líderes verdadeiros que se dedicam à causa da comunidade. E para encerrar essa palestra, para encerrar esse painel, uma das dúvidas que tem surgido mais, que seriam que experiências de vida, que lições de vida cada um de vocês podem passar para nós, para inspirar lideranças Nikkeis a enfrentarem dificuldades e formarem novos laços. Eu diria aos jovens, acreditem nos seus sonhos, acreditem mesmo e vá em frente, que o sonho será realizado. Tenho certeza que recebem ajuda lá de cima, e sem eles a gente não consegue, sem a ajuda lá de cima a gente não consegue realizar nada. Então, acredite nos seus sonhos e tudo é possível. E os jovens de hoje têm mais conhecimento, têm mais desenvoltura e vocês estão mais preparados do que a minha geração, tenho certeza disso. Primeiro, estou muito orgulhoso e honra ser o único homem neste palco. Mas sim, consulado vai continuar apoiando jovens Nikkeis e estamos dando muita prioridade a vínculos, estreitar mais vínculos com jovens Nikkeis. Por isso, organizamos encontro quando veio este ministro de Negócios Estrangeiros do Japão em maio. Também Patrícia Murakami-san e outros jovens tiveram a oportunidade de conversar com ele. E também quando Seu Alteza Imperial Princesa Mako estava aqui, e em Linz também tinha a oportunidade de conversar com jovens Nikkeis em Linz e também em São Paulo também. Então, a esta maneira, sim, são jovens Nikkeis os que vão fazer protagonismo na comunidade Nikkei. Então, temos vários programas de convite a jovens Nikkeis e apreciamos muito esforços de JCI e outras entidades jovens Nikkeis, muito ativa, tem muita energia, vigor, paixão, e estou muito impressionado por essas atividades. Então, estamos dispostos a continuar colaborando com esses jovens. Muito obrigado. Eu queria reforçar os 2 pontos que a Harumi colocou, né? Que sonhem alto, sejam ambiciosos, né? Segundo, acreditem, tenham fé, acreditem em Deus, que um dia a gente chega. E eu queria acrescentar, Harumi, 2 coisas. Primeiro, aprender a ouvir, mais do que falar, ouvir. É muito importante. Quanto mais ouve, né? Quando a gente fala, a gente não ouve, então é melhor ficar quieto e ouvir. Ouvir e aprender. E outro ponto é o tema aqui. Ao invés de fazer relacionamentos, criem laços. Porque o que tem me ajudado muito na vida
são os amigos, as amizades, aquelas pessoas. Eu considero minha equipe meus amigos, porque eles me ajudam a carregar o piano. E meus amigos que não trabalham, mas que de alguma forma nos ajudam, sempre. Tem uma palavra em cerimônia do chá que aprendi com a Sumiko, Ichigo, Ichie. Cada encontro é uma oportunidade única no mundo, única na vida. Então, aproveite. Aproveite cada momento, crie laços. Muito importante, criar laços, escutar, e principalmente tenha fé em Deus, acredite em Deus, né? E acredite em seus sonhos. Então, é isso. Bom, eu sou um pouco menos, né, experiente, né, que os demais aqui. Só um pouquinho, exatamente, um pouquinho menos experiente para compartilhar, assim, enfim, tamanha, né, sabedoria, né, que os 3 demais painelistas, né, poderiam compartilhar com vocês, né? Mas, assim, durante a minha trajetória, né, conheci a JCI, que acabou fazendo muito sentido para mim. Nossa visão, né, que é proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem os jovens a criarem mudanças positivas. Isso fez muito sentido para mim, tá? Independentemente dos projetos e eventos que a gente realiza, isso faz muito sentido e faz sentido para mais de 200 mil pessoas no mundo também, tá? Então, independentemente de você ter uma associação ou não, a sua postura, a sua atitude pode pegar e fazer toda a diferença. Tem uma passagem, né, da Maria Teresa de Calcutá que diz que assim, o que você está fazendo pode parecer uma gotinha no oceano, pode parecer muito pequeno, só que o oceano seria menor se essa gotinha não existisse. Então, assim, vamos nos unir. O Kizuna de hoje é para que a gente saia daqui não com relacionamentos, mas com laços mesmo. E eu espero que a gente consiga agora, no intervalo, conversar com todo mundo, a gente precisa se conhecer e, por favor, não vou embora. A gente tem um workshop aqui que vai propiciar essa oportunidade para a gente também. Então, muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras. Agradecemos a todos vocês pela colaboração. Podem se retornar aos seus lugares na primeira fileira. Encerrado o painel de discussão sobre o Fórum Kizuna, passaremos agora o vídeo do presidente da ACEBEX, Associação Brasileira de Ex-Bolsistas do Japão, Sr. Takashi Hokama, para que possam conhecer um pouco sobre a entidade, que divulga todas as modalidades de bolsa no Japão. Olá pessoal, meu nome é Felipe Takashi Hokama, sou o presidente da ACEBEX, Associação Brasileira de Ex-Bolsistas do Japão. Eu gostaria de parabenizá-los pela 11ª Semana de Cultura Japonesa de Linz. Tenho certeza de que muitas boas ideias irão surgir desse fórum. Eu vim falar para vocês um pouco sobre a ACEBEX. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, com mais de 50 anos de existência. Nós congregamos todos os tipos de ex-bolsistas do Japão, como bolsistas de província, bolsistas de AICA, bolsistas MEXT do Consulado do Japão, entre outros. Nas nossas principais atividades estão
as palestras informativas de bolsas, o Natsu Matsuri, Festival de Verão dos Bolsistas, Oportunidades de Carreiras para Ex-Bolsistas e o Koshukai, curso preparatório para futuros bolsistas. Caso você tenha interesse em estudar ou estagiar no Japão e quer saber mais sobre o assunto, nos siga no Facebook, na página da ACEBEX, ou no nosso site acebex.org.br ou através do nosso e-mail acebex@acebex.org.br. Muito obrigado e nós aguardamos vocês. Uma das maneiras de se manterem motivados, de os jovens se manterem motivados e em contato com a cultura japonesa, transmitindo todo o conhecimento que temos às nossas próximas gerações, é entrar em contato com essas associações que permitem o intercâmbio Brasil-Japão. E agora, para falar sobre outra entidade, a ABJAICA, Associação Brasileira de Ex-Bolsistas da JAICA, convidamos o Sr. Fábio Maeda, que também é presidente das comemorações dos 110 anos de imigração japonesa no Brasil e 100 anos de colonização japonesa em Promissão. Boa tarde a todos. A minha função hoje é incentivar os jovens a prestarem a bolsa da JAICA. Isso daqui é uma brincadeira de criança que eu sempre coloco nas apresentações, né? E que onde que é o apontador? Apontador. Opa. Você volta para mim. Para voltar. Bom, essa é uma brincadeira e por engano já foi passada aqui. Mas eu queria mostrar que nós estamos aqui, onde está o ursinho Puff, né? E que aqui é onde nós precisamos chegar, a comunidade Nikkei. E como que seria a melhor forma de nós atingirmos esse objetivo? Porque nós temos 4 saídas lá. A melhor forma seria fazer o caminho inverso. Essa pergunta estava reservada para a Patrícia. Né? Então, nós precisamos fazer o caminho inverso, porque nós temos só uma chance na vida e nós não podemos errar. Né? E seria conhecendo o Japão, o futuro. Né? Isso daqui é onde acontecem os treinamentos da JAICA, no Japão. Tóquio foi destruída por um terremoto, utilizaram os resíduos, aterraram essa parte e construíram o Japão do futuro. Nosso treinamento é lá na JAICA. Aqui é outra vista de Minato Mirai, né, onde ocorrem os treinamentos da JAICA. Aqui é no último dia de treinamento. Além de você aprender sobre a cultura do Japão, sobre administração ou outra matéria que você queira, nós
temos um benefício maior ainda, que é o network entre os outros países da América Latina. Conhecemos pessoas da Argentina, do Paraguai, da Bolívia. Aqui é durante a formatura e o grupo de estudo. Outra função importante da Abjaica, acho que é um diferencial, é que após o retorno, ela dá um suporte para você desenvolver projetos no Brasil, né? Vou citar 2 aqui da região noroeste. O Seminário Abjaica, que foi a sua 4ª edição em Promissão, né? E Dia de Campo da Noroeste, onde nós reunimos os palestrantes que foram ex-bolsistas da JAICA para difundir os conhecimentos, melhorar a região e ajudar no desenvolvimento do país. Sempre temos o apoio de 2 CAICANs de Promissão, né, a Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Promissão. O presidente Takeno Bokage está aqui presente. Associação Cultural Esportiva Nikkei de Promissão, o presidente é Daniel Yoshida, e também da Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Noroeste. Esse ano, a federação vai fazer o Dia de Campo em outra cidade? Xinjiang, né? Outra cidade. Aqui a abertura, né, que nós tivemos lá em Promissão, nós temos todos os anos, e aqui o público presente durante as comemorações, né? Anfiteatro Municipal da cidade. E o segundo evento foi o centenário da colonização japonesa em Promissão, que ocorreu no dia 22 de julho. Nós precisávamos receber a princesa Mako em Promissão, e tivemos a participação de 34 associações nipo-brasileiras da Noroeste. Precisavam distribuir 2 mil dons gratuitamente entre os participantes. E não tínhamos condições de fazer isso. Aí, novamente, eu acionei os amigos da Abjaica, setor de gastronomia, para que nos ajudassem. Eles corresponderam, participaram em Promissão, distribuímos quase os 2 mil dons gratuitamente entre os participantes. E a princesa Mako inaugurou o marco do centenário em Promissão, né? Esse marco que representa do lado esquerdo o Brasil e do lado direito o Japão, os laços de amizade entre os 2 países. Aqui foi entregado uma lembrança para a princesa Mako. E gostaria de convidá-los para que se inscrevam nas bolsas da JAICA. Terá início em outubro, até meados de novembro de 2018. Ou entre em contato com a Margarida, no Consulado Geral do Japão, e acompanhe o site do Consulado do Japão. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras do senhor Fábio Maeda. E agora, para a entrega de uma lembrança aos nossos palestrantes, em agradecimento à sua participação e valiosa contribuição, chamamos à frente o senhor Shinichi Yasunaga, presidente da Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Noroeste, senhora Sumiko Hirose, diretora da Blue Tree Hotels, e Patrícia Murakami, presidente da JCI Brasil Japão. Agradecemos novamente ao senhor Yasushi Noguchi,
Convidamos à frente a senhora Harumi Goya. E, por fim, convidamos a senhora Chieko Aoki para comparecer à frente. Em agradecimento especial, convidamos o nosso diretor de Relações Internacionais, Hugo Teruya, para realizar a entrega de uma lembrança ao nosso patrocinador da Bradesco, senhor Olavo. Senhoras e senhores, retornando agora do coffee break, peço a todos que tomem os seus lugares. Convidamos agora para fazer o seu discurso de agradecimento o coordenador geral deste fórum, Kizuna, Juntos pela Sustentabilidade das Comunidades Nikkeis, Ricardo Kakeshita. Espero que todos tenham gostado aí dos painéis. Gostaria de fazer um agradecimento geral aqui, um breve agradecimento de coração, porque esse fórum só está acontecendo porque todos estão aqui, cada um aqui tem o seu papel, né? Absolutamente todos aqui dentro dessa sala. E a maioria aqui não me conhece. Na verdade, eu cresci e morei até os 18 numa cidade do interior de São Paulo também, onde tinha uma comunidade muito restrita, Nikkei. E então eu tenho um pouco dessa experiência das dificuldades das comunidades pequenas, né? E hoje eu vejo a importância do jovem na questão de passar esses valores da manutenção, né? Desses valores culturais. E o intuito desse fórum é exatamente esse, é mostrar para vocês, para todo mundo, a importância dos valores culturais. Eu acho que isso pode transcender a cultura japonesa, né? A gente está aqui inserido numa semana de cultura japonesa de Lins, mas eu vejo aqui que tem pessoas que não são Nikkeis, que não são descendentes de japoneses, e eu acho que isso é válido para todo mundo. E eu acho que nesse ponto a cultura japonesa ela tem isso muito forte e consegue servir de exemplo para o restante das culturas. Acho que a gente tem que aproveitar isso. E depois desse painel que a gente trouxe aqui, a gente trouxe o senhor Yasushi Noguchi, representando todo o governo do Japão aqui no nosso país, a Harumi Goya aqui, que representa todas as entidades Nikkeis, e a senhora Chieko Aoki aqui, que é uma empresária aqui, uma das maiores do mundo, um exemplo que todo mundo quer seguir. E eu acho que depois de ver esses 3 líderes inspiradores, eu espero que vocês voltem para suas casas inspirados e tenham e que essa seja um ponto de partida, um pontapé inicial desse assunto, para que a gente consiga pensar em ações e num planejamento eficiente, para a gente conseguir realmente manter e difundir os valores culturais dos nossos ascendentes. Obrigado aí de novo pela presença de todo mundo e vamos dar continuidade aí às atividades do fórum. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo, pelas palavras. Chamamos agora a Kemi Ushimura, diretora de Relações Públicas da JCI Brasil-Japão, vice-presidente da Associação Kagoshima do Brasil e presidente da CBEX 2007, para a entrega de uma lembrança para o nosso coordenador-geral, Ricardo Kakeshita.
Além disso, a Kemi Uchimura trabalha há 11 anos na rede Blue Tree, coordenando uma das unidades também. Passaremos agora à dinâmica, que será conduzida pelo diretor da JCI Brasil-Japão, diretor de Relações Internacionais, Hugo Teruya. Som. Boa tarde a todos. Nossa, que tarde rica, né, de informação, de conhecimento e também de muita interação, né? Pude ver aqui no coffee o pessoal conversando, aproveitando esse rápido espaço para talvez começar a formar laços, né, como muito bem dito durante a exposição dos palestrantes. Nesse momento, após essas ricas informações, vamos partir para uma atividade, na verdade. Tá? É uma atividade inserida no projeto 110 mais 10. Vou passar um vídeo para os senhores terem uma ideia inicial do que é esse projeto. Em seguida, complemento as informações e explico como que vai funcionar a atividade. Tudo bem? Por favor. Eu peço a compreensão dos senhores, mesmo quem não terminou, levanta a mão para entregar a folha, por favor. Algumas informações. As respostas que os senhores deram nesse questionário serão analisadas, compiladas, e o resultado disso vai ser uma troca de ideias promovidas em novembro, do qual vai ser feito um relatório, e esse relatório, sim, vai ser divulgado para todos que colocaram o e-mail lá aqui na recepção do Fórum de Links. Todos entregaram? Todos entregaram? E para encerrar essa rápida atividade, esse rápido questionário, eu gostaria de deixar aqui uma frase para reflexão, que grandes empreendimentos são criados não por pessoas excepcionais, mas por pessoas comuns fazendo coisas excepcionais. E podem ter a certeza de que o preenchimento desse simples questionário vai ajudar esses jovens a produzirem, sim, um empreendimento excepcional voltado para a comunidade Nikkei. Então, nada mais justo do que eu pedir uma salva de palmas para cada um dos senhores por ter preenchido esse questionário. Muito obrigado. Muito obrigado, Hugo Teruya, pela condução da dinâmica. A todos aqui presentes, o nosso muito obrigado pela presença. E finalizaremos com a apresentação desta noite do Seininkai, do Korin Seininkai de Linz, com a dança Tokyo Gorin Ondo 2020, já com olhar para as Olimpíadas de 2020. Tenham todos uma excelente noite.
pessoal está um pouquinho envergonhado. Vamos solicitar uma salva de palmas para chamar, honrar esses nossos jovens que se desafiaram hoje a fazer essa belíssima apresentação. Muito obrigado. Solicitamos a todos os participantes que permaneçam e se levantem, por favor. Conversamos com o grupo Corim Senenkai de Lins, que topou fazer mais uma vez, mais uma apresentação, mas dessa vez com todo mundo junto, se os senhores toparem. Então, solicito a presença de todos nessa dança, já que estamos aqui para formar laços. Vamos terminar essa noite com uma dança conjunta. Topam? Som de novo. Mas dessa vez a gente vai aprender com vocês.
Quem quiser vir na frente também, o espaço é aberto.4年経ったらまた会いましょうと固い約束夢じゃないよいしょこりゃ夢じゃないオリンピックの顔と顔それとトントトトンと顔と顔待ちに待ってた世界の祭り西の国から東から北の空から南の海も越えて日本へどんと来たよいしょこりゃどんと来たパラリンピックの晴れ姿それとトントトトンと晴れ姿数えりゃ5つ仰ぐ肌見りゃ弾む胸姿形は違っていてもいずれ劣らぬ若い花よいしょこりゃ若い花オリンピックの庭に咲くそれとトントトトンと庭に咲くセミの声よいしょこりゃセミの声パラリンピックの今日の歌それとトントトトンと今日の歌よいしょはあ2020年命の盛り今日という日は今日限り君と明日もまた会えるように交わす言葉はありがとうよいしょこりゃありがとうオリンピックとパラリンピックそれとトントトトンと東京で汗に涙に触れ触れそれとトントトトンとふれふれUma salva de palmas para todo mundo. Uma ótima noite. Muito obrigado pela presença e parabéns a todos vocês. Agradecemos novamente a presença de todos e desejamos uma ótima noite. A todos que estão ao vivo também, agradecemos a presença. Muito obrigado.